Pode ou não política dentro do espiritismo? Eu estou aqui em uma casa espírita e a gente vai comentar sobre isso. Primeiramente, que todos nós somos cidadãos políticos, porque tomamos decisões políticas a todo momento, seja na nossa família, no nosso trabalho, na nossa empresa, na instituição ou dentro de um centro espírita. Porque a arte política é aquele momento que você vai tomar decisões, olhar todos os lados e ver o bem comum e a paz possível naquele momento. Então pratica-se a política, inclusive num centro espírita, no meio de amigos, em qualquer momento você pode praticar a política. O que não pode é aquela política partidária, porque por mais que você defenda um lado e você ache que o seu lado é o certo, tem as melhores ideias, melhores intuições, melhores projetos, ainda assim é o seu lado, é a sua opinião. Sua opinião pode ser boa, mas ainda assim é a sua opinião. E é essa política partidária que não pode se fazer dentro da casa espírita. Então, muitas vezes, tem aquele candidato, aquele menino que cresceu no centro espírita e está com boas ideias e quer tentar ser prefeito, vereador, candidato a deputado estadual, federal, governador. E aí quer o apoio da casa espírita. Dentro da casa espírita, pode? Não deve. Porque a casa espírita não pode servir de palanque político para ele pregar suas ideias. Muito menos ele aproveitar do corpo administrativo da casa espírita para apoiar o seu projeto. Às vezes, as mesmas pessoas podem apoiar ele, mas que seja lá fora, não dentro da estrutura física e do corpo administrativo da casa espírita. Porque deve ser conduzido em outro local, não deve vir aqui e muito menos fazer promessas onde, se eu chegar lá, vou ajudar o centro espírita. Muitos centros espíritas passam por dificuldades financeiras, a gente sabe disso, mas tem outros meios de recorrer a isso, inclusive participando de programas feitos por prefeituras, governos, que estão ajudando instituições, e a regra tem que ser clara. Uma instituição evangélica pode concorrer e também uma casa espírita, e não por uma questão de um deputado, de uma pessoa favorecer a casa espírita por causa de uma promessa. Isso não. Então o que pode? Todos nós somos políticos, cidadãos políticos, e fazemos sim política dentro do espiritismo, para tomar decisões a todo momento. O que não pode ser feito é aquela política partidária. E tem uma questão interessante, na pergunta 573 do Livro dos Espíritos, pergunta assim: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? E responde: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meio dos direitos imateriais. Ou seja, um espírita também pode participar de movimentos políticos e de atos políticos, e pode sim concorrer a uma vaga de um cargo político, não tem problema nenhum, contando que ele seja um espírita de verdade, porque a política, bem feita, é um grande instrumento para mudar a vida de muita gente. É um grande instrumento, não é o único instrumento, mas é um grande instrumento. Então que lá fora, na sua vida política, nos seus atos políticos, nas suas opiniões, que ele seja também um verdadeiro espírita, que ele respeite a opinião das pessoas, não prevaleça a sua. Aí sim, vamos saber se ou ele ou qualquer outra pessoa é um verdadeiro espírita. Porque o verdadeiro espírita não é dentro da casa espírita, mas é lá fora, com as maiores dificuldades. E sim, podemos fazer política, mas não aquela política partidária, porque no máximo é só a minha opinião, tá bom?